Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e nessa videoaula falarei sobre processo de tomada de decisão. A ideia principal é lhe oferecer ideias sobre como decidir de maneira a considerar os riscos envolvidos de forma técnica e racional. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de deixar claro por que bons hábitos financeiros que levam em conta planejamento e boas tomadas de decisão é importante no contexto geral. Ao longo de nossa existência, e vamos focar apenas em questões relacionadas ao dinheiro, a vida nos apresenta diversas oportunidades, mas também há momentos em que a adversidade nos bate à porta. Se você cuida de suas finanças pessoais, constrói patrimônio, é uma pessoa parcimoniosa nos gastos, planeja e corre atrás de seus objetivos, ou seja, toma boas decisões durante os anos, perceberá dois benefícios claros. O primeiro é que estará apto ou apta a agarrar boas oportunidades, como, por exemplo, comprar um imóvel por um ótimo preço quando alguém endividado precisar urgentemente se desfazer dele. Investir dinheiro quando os ativos estiverem em baixa devido à mera especulação. Viajar para o exterior quando o dólar cair ou encontrar aí uma promoção imperdível. E por aí vai. Quem tem dinheiro no bolso aproveita oportunidades. O segundo benefício é que ao controlar as suas finanças, poderá passar por adversidades de maneira mais branda e suave. Lembro do caso de um amigo meu, extremamente cuidadoso na administração do seu dinheiro, que um dia me contou que sua esposa bateu o próprio carro poucos dias após comprá-lo. Ela chegou chorando em casa e já se desculpando, pois sabia que o marido era bastante cuidadoso com as finanças. Para a surpresa dela, ele disse: "Não tem problema, meu bem. Guardamos dinheiro não só para viver momentos bons, mas também para os ruins. A última coisa que desejo na vida é lhe ver chorando por causa de dinheiro. Guardamos exatamente para não ter problemas com ele, nada mais que isso." Veja a força, o poder, a liberdade que guardar dinheiro proporciona. Por outro lado, se você não cuida de suas finanças pessoais, se suas decisões rotineiras, seus hábitos fazem com que você apenas trabalhe para pagar dívidas, dificilmente conseguirá agarrar oportunidades. Vai dizer: "Nossa, queria tanto largar o trabalho para fazer determinada coisa, mas como? Tenho contas para pagar e dependo do meu trabalho." Ao longo do tempo, vai sendo criada uma sensação de frustração e impotência. A pessoa acaba se sujeitando a muitas coisas, como aguentar um mau patrão, uma baixa remuneração, poucos benefícios, uma carreira que não a satisfaz, tudo devido a precisar do salário para pagar as contas no final do mês. Mas o pior é quando as adversidades aparecem e não se está financeiramente preparado para elas. Quantos casos conheço de pessoas que financiaram carro ou moto e, por não estimar adequadamente os custos envolvidos, viram que não conseguiriam pagar o seguro. E, para completar, após algum tempo, tiveram seu veículo roubado. Tenho certeza que você, ao fazer esse curso, está percebendo com clareza a importância de bons hábitos financeiros. E nessa etapa, estamos nos deparando com algo muito importante nesse contexto, que é decidir bem. Então, vamos aqui prosseguir com essa aula. Quando falamos de tomadas de decisão, estamos nos deparando com um ambiente repleto de incertezas. E esse cenário traz consigo um componente bastante importante. Nem toda boa decisão leva a bons resultados. Para deixar mais clara essa ideia, suponhamos que eu proponha que apostemos a mesma quantia de dinheiro num jogo de dados. A regra é: eu vou jogar o dado e se der o número 2, eu levo a grana. Se der qualquer outro número, você leva.
Em termos de probabilidade, a melhor decisão sua é aceitar a aposta, já que você possui 5 chances em 6 de ganhar e eu apenas uma. Bom, aceita as condições, o dado é lançado e dá o número 2. E você perde o dinheiro. O que temos aqui? Você tomou uma boa decisão, mas não obteve um bom resultado. Isso parece até desanimador sob certo ponto de vista. Mas a questão é que eu dei sorte. Se você sugerir e eu aceitar que joguemos mais 20 vezes a mesma partida, verá que a sua probabilidade de obter um bom resultado, isso é, ganhar dinheiro, vai ser próxima de 100%. Caso esse dado não esteja viciado, é claro. Transportando esse exemplo para a nossa vida prática, de nossas finanças pessoais, buscar decidir bem constantemente aumenta e muito a probabilidade de êxito ao longo dos anos. E é exatamente isso que iremos perseguir ao discutirmos processos de tomada de decisão, tudo bem? É importante que você saiba que eu não vou falar de nada que seja infalível. Mas a questão aqui é sempre buscar a probabilidade do êxito ao nosso favor. E talvez o mais importante, estar preparado para a possibilidade de as coisas darem errado. Bom, então vamos prosseguir sobre a questão de como decidir bem, e para isso pensemos por que algumas decisões são difíceis de serem tomadas. Uma primeira característica é que o problema pode ser bastante complexo. Quando nos deparamos com decisões que possuem múltiplas alternativas, isso vai demandar um bom tempo de pesquisa até que a escolha seja feita. A isso damos o nome de custo de transação. Você vai perder tempo para colher todas as informações necessárias. Em alguns casos, terá que contratar e pagar um especialista para dar uma opinião mais embasada sobre o caso. E é importante também que nós não esqueçamos do problema de saber qual fonte de informação confiar, hein? Existem também decisões que possuem um alto grau de incerteza quanto aos seus resultados, fazendo com que a análise seja ainda mais complicada. Pense na compra de um imóvel financiado, em que a escolha, por exemplo, do bairro influencia na perspectiva de valorização ou não desse bem, em que é preciso também pensar se terá renda futura constante para conseguir quitar esse pagamento. E até o que acontecerá com a economia. Aí você vai saber se os reajustes das parcelas não subirão além da sua capacidade de pagamento. Outro fator complicador é quando existem múltiplos objetivos para a utilização do seu dinheiro. Quando você vai escolher um carro, por exemplo, poderá pensar em um modelo que seja confortável, que tenha um consumo de combustível razoável e valor de IPVA e seguro aceitáveis. Mas qual desses fatores terá mais peso na decisão? E essa escolha se complica quando colocamos a família na jogada, em que entre seus membros podem existir diferentes perspectivas, ao se olhar para um mesmo problema. Ainda no exemplo do carro, a esposa pode desejar conforto, enquanto o marido economia. Veja que apenas com comunicação empática e busca da terceira alternativa será possível resolver qual modelo de carro comprar. Bom, e vamos parando por aqui, pois existem ainda diversas outras complicações em tomadas de decisão que eu não vou me alongar por enquanto, como, por exemplo, a necessidade de tomar uma decisão rápida. Toda vez que precisamos decidir rapidamente, isso pode prejudicar uma análise mais sóbria sobre a decisão. Ou até fatores sociais, em que a escolha é influenciada pelo senso comum, ou até quando buscamos status. Mas nesse cenário de tanta complicação no processo de tomada de decisão, precisamos arrumar uma forma de lidar da melhor maneira possível e respeitando nossas limitações. O que irei argumentar é que existem 2 modos possíveis de basear nossas escolhas. O primeiro deles é a forma intuitiva. A intuição nos permite decidir rapidamente, de forma automática e sem muito esforço, sendo essencial até para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Não dá para fazer longas análises para todas as decisões que temos que tomar no dia a dia.
Porém, já discutimos em etapa anterior alguns problemas advindo do uso de heurísticas e como as ilusões podem nos levar a julgamentos inadequados. Dessa forma, aconselho que para decisões financeiras, principalmente para aquelas ligadas a planejamento de objetivos, compra de bens de maior valor, investimentos, você use seu modo racional. Esse é um processo certamente mais lento, menos emocional, consistente e que necessita boa dose de esforço e conhecimento financeiro. Vejamos isso que acabei de falar de uma forma um pouco mais didática. Quando precisamos decidir no mundo real, podemos optar pelo caminho da intuição, de forma que nossas ações no mundo real sejam guiadas por elas, pela intuição. Essa forma rápida de agir tem seus benefícios, mas já vimos que os vieses cognitivos e as ilusões podem atrapalhar muito essas decisões, principalmente quando elas forem complexas e importantes. Portanto, sugiro a você seguir outro caminho. Quando for investir dinheiro, traçar objetivos, comprar uma casa, um carro, ou seja, um bem de grande valor, entre no que chamamos no mundo da abstração, em que uma forma mais racional será colocada em prática. Isso significa definir uma estratégia antes de agir, tentando colocar o problema de forma clara, definindo as alternativas possíveis e as consequências geradas por elas. Para isso, precisaremos sempre de um modelo. E construir tais modelos, que busquem representar bem a realidade, não é nada fácil. E esse será o principal objetivo daqui para frente, nesse e nos próximos vídeos. Esses modelos, que geralmente exigem alguma intimidade com números e conhecimento de conceitos básicos sobre finanças, nos permitem utilizar métodos formais de tomadas de decisão. Pense, por exemplo, quanto trabalho dá para avaliar o valor de uma empresa e chegar numa estimativa do preço de uma ação. Não chegaremos a esse ponto de especificidade de avaliar ações. Mas saiba que quando falamos de objetivos, lá no módulo 2, eu propus uma planilha em que levávamos em consideração taxa de juros, período e propósito, lembra? Isso já era um modelo. E esse processo, que estamos chamando aqui de racional, nos leva a eleger a melhor decisão. Mas sempre é preciso ter a consciência das limitações do modelo que construímos. Na verdade, nós somos limitados e não o modelo em si. E precisamos estar preparados para as possíveis adversidades, para os riscos envolvidos dentro dessa decisão. Veja que não estou falando de assumir total controle sobre os resultados, mas de gerenciar riscos e aumentar as chances de sucesso. É só isso que podemos fazer quando estamos tratando de futuro. Essa consciência confere maior segurança às decisões do que as meramente intuitivas e por impulso. Pelo menos é isso que tentarei demonstrar para você nessa etapa do curso. Então, vamos colocar a mão na massa e vou lhe apresentar um modelo para lhe servir de guia em futuras decisões financeiras. E de forma a exemplificar as etapas sugeridas, suponhamos que a decisão a ser tomada se refira à compra de um automóvel. A primeira etapa do modelo de decisão racional é definir claramente o problema. Nesse momento, cabe aqui uma primeira reflexão no caso nosso do carro. Veja se precisa realmente fazer essa compra. Em caso positivo, escreva claramente suas motivações para fazer a aquisição desse novo carro em uma folha de papel, para que você próprio se convença disso. Se houver família envolvida, discuta esse seu ponto de vista e veja se não há uma terceira alternativa para solucionar o problema. Se mesmo assim a compra do carro ainda se fizer necessária, pense em qual o valor máximo suas finanças podem suportar. Em seguida, identifique os critérios. Isso significa pensar quais as características principais que esse carro deverá ter. Você está buscando conforto? Ou menor custo com manutenção? Potência do motor? Diminuir os gastos com combustível? Quer um carro maior?
Algum que perca menos valor de mercado ao longo do tempo? Geralmente existem diversas características desejadas. Mais uma vez, coloquem todas elas num papel e, se for o caso, escute empaticamente a opinião dos outros membros da família. O próximo passo é ponderar os critérios. Pode existir diversas formas de ponderação, mas suponhamos que dê uma nota de 0 a 10 para cada critério. Que nota você, por exemplo, daria para o consumo de combustível? Se isso for importante, assim, se o seu carro atual consome muito e você quer diminuir esse consumo, vai dar nota 10 para esse critério. Do contrário, essa nota vai ficar mais próxima de 0. Se desejar fazer esse exercício em família, deixe cada um dar a sua nota. Se seu filho, por exemplo, não der importância alguma para a economia de combustível, veja que será uma boa hora de conversar com ele sobre finanças pessoais, explicando que dinheiro não dá em árvore e que, ao comprar um carro pouco econômico, ele terá que abrir mão de outras coisas no futuro. Seja uma pessoa criativa. Pois bem, depois de eleitas as características desejadas do carro e cada uma delas possuir uma nota, e se cada membro da família fizer uma avaliação individual, você pode aí considerar a média. Aí então faça um ranking. Deixe os critérios com maiores notas no topo e os critérios de menores notas abaixo. Isso irá lhe proporcionar a possibilidade de gerar alternativas. No nosso exemplo, isso significa eleger todas as marcas que se encaixam no orçamento inicial e levantar como elas se saem em cada um dos critérios analisados. E quer uma dica? Vá eliminando primeiro as possibilidades claramente piores. Isso vai simplificar muito a escolha final. Dos modelos que restarem, classifique-os conforme os critérios do item 3 e, em seguida, escolha a melhor alternativa. Pois bem, isso é um processo trabalhoso, não é? Certamente a resposta sua vai ser sim. Mas lembre-se que a compra de um carro irá afetar consideravelmente suas finanças pessoais. Deixar a intuição e a emoção imperar pode causar danos irreparáveis em suas finanças no futuro. E para finalizar, depois desse trabalho todo, você acha que estará livre de riscos, ou seja, de não ter a chance de ter algum problema com o carro? Obviamente não. Quando falamos de futuro, as incertezas são inevitáveis. Como já vimos, nem sempre uma boa decisão gera um bom resultado. Todavia, é preciso que nesses casos mais complexos e importantes de nossas finanças pessoais, aumentemos a probabilidade de acerto. Que comecemos com o objetivo em mente e não nos deixemos levar por vieses cognitivos ou ilusões. Não vejo outra forma de melhorarmos as nossas decisões financeiras de maneira verdadeiramente eficaz. A decisão racional, nesses casos, supera as decisões intuitivas. Pois bem, é isso aí, pessoal. Finalizamos esse vídeo. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.